Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos falar sobre as linhas de barramento de controle que pertencem para o setor do codec de áudio. Bom, notem que nós temos por aqui as linhas que estão sendo conhecidas como, primeiro, codec MCLK 26M. Isso me indica que é uma linha que pertence para codec de áudio. MCLK quer dizer Master Clock, relógio mestre. 26M maiúsculo quer dizer 26 MHz. Copiamos, colamos no campo de pesquisa e vamos verificar de onde é que vem essa linha para sabermos se ela tem a ver ou não entre manter o codec de áudio funcional ou sem estar funcional. Pois bem, isso é uma linha que está interligando parte do codec de áudio com a CPU principal. Então vejam que a parte de CPU principal que se encontra é a parte de clock, relógio, frequência exata para o seu trabalho ideal. Então codec Master Clock 26 MHz. Por aqui teríamos um capacitor em paralelo ao GND que temos que cuidar para que não esteja em curto-circuito matando esse bloco e nunca codec de áudio trabalharia. Ou então resistência R6035 que esteja com o seu valor alterado e não permita com que essa frequência chegue até codec e então codec não trabalharia. Se codec não inicia a trabalhar, todas as coisas estão inoperantes. Então se algo funciona, descartamos a possibilidade dessa Master Clock estar com problema a princípio, porque esses tipos de barramentos de controle são para controlar 99,9999% do setor do codec de áudio. Então, primeiro, já descobrimos que é um tipo de linha que está interligado entre codec de áudio e CPU principal, um clock. O que é um clock? Uma frequência, um tempo exato, uma sincronia para que as coisas funcionem perfeitamente no seu tempo correto. Se falamos que começamos 8h30, por exemplo, e o professor não está em sala de aula, o treinamento não começa. Por quê? Porque ali está o relógio, o clock, a frequência para que as coisas trabalhem de forma exata, o tempo correto para o seu perfeito funcionamento. Além dessas linhas, nós temos o pacote I2S. Pois bem, o pacote I2S nos traz a sua velha história de um tipo de comunicação específica. Para quê, professor? Para comunicação de áudio digital. Então, o I2S nada mais serve para um tipo específico de comunicação de áudio digital. Com isso, traz as suas linhas, como por exemplo, aqui nós temos codec I2S0 LRCK, que seria um estilo para saber se lado esquerdo e lado direito estão em perfeito funcionamento ou quem está funcionando, canal 0, canal 1. Porque sabemos que por essa linha, sim, é possível interligar essas duas informações. Agora, na linha de baixo nós temos outra linha chamada de codec I2S0. I2S está se referindo ao tipo específico de barramento de comunicação para áudio digital. BCLK está se referindo a bit clock. Ou seja, por aqui nós temos também um parâmetro de interligações entre quem está do outro lado, CPU principal, e quem aqui está embaixo, codec de áudio. Uma vez que falha, já não temos operante perfeitamente a parte do codec de áudio. É muito interessante conhecermos tudo isso. Por quê? Porque isso está como bit clock, BCLK, mas também é muito conhecido dentre os outros como relógio serial contínuo. Então gravem bem essas informações na mentalidade. Vamos ver. Além de tudo isso, nós temos também codec 2S0 DI, codec 2S0 DI.
0, que seria input ou output também. Temos linhas de entrada, linhas de saída e por aí vai. A minha pergunta sempre é: de onde vem para onde vai essas linhas? Então a primeira linha do barramento 2S, que cuida da parte do áudio digital, seria codec master clock 26 MHz, que está ligada da CPU para o codec de áudio. Segunda linha, codec, vamos pesquisar, codec I2S 0 LRCK. Seria uma interligação da própria CPU do barramento I2S, vejam, da própria CPU do barramento I2S para o codec de áudio, não vai para nenhum outro lugar. Então eu tenho que garantir que há conexão quando eu tiro o codec de áudio, eu tenho que garantir que eu tenho o valor de referência por aqui, porque senão CPU está desconectada, e se CPU está desconectada já paramos por aqui, porque isso é loucura de CPU, ou levantamos a CPU para fazer um rebale nela, ou refazer a trilha interna que pode estar rompida, e por aí vai. As outras linhas, codec I2S, vamos verificar, BCLK e DI-D0 também estão interligadas entre codec de áudio e CPU principal. E para que esse barramento I2S trabalhe, diz o esquema elétrico que a gente precisa de uma tensão de 1.8 volts alimentando o bloco da CPU para que o setor de áudio trabalhe corretamente. Está escrito VDDQ. VDDQ significa tensão de referência ajustada por alguém. Qual é o valor dessa tensão? De 1.8. Para quem? No meio está escrito Audi. Audi significa bloco de áudio. Então essa tensão de 1.8 está alimentando o protocolo I2S. E o protocolo I2S cuida da parte do som, blá blá blá, digital. Então nós temos essa alimentação de 1.8 volts entre malhas que pertencem para o codec e malhas que pertencem para o speaker amplifier, amplificador de áudio. Então são linhas que vão pertencer tanto para o alto-falante no final da jogada e também para que funcione a parte do codec de áudio. Beleza? Então todas estão interligadas aqui, devo realizar essas garantias. Isso é o barramento de controle I2S. Agora, além do barramento de controle 2S, diz o esquema elétrico que o codec de áudio também conta com o barramento de controle I2C. E o barramento de controle 2C já é mais conhecido por nós técnicos. Ouvimos poucos falar de I2S, agora sabemos Intersound, circuito integrado. E ouvimos muito falar de I2C. Barramento de controle 2C é a conversa exata entre CPU principal e codec de áudio. Está escrito codec SCL Serial Clock 1P8, que essa linha trabalha com uma alimentação de 1.8, mas que também tem pacotes de clock, pacotes de relógio. Embaixo está escrito codec SDA 1P8, que a linha de baixo é de 1.8 volts, mas que também trabalha com pacotes de dados. E a simbologia que aqui está é uma simbologia bidirecional, que significa que tanto vai informação quanto vem, ou seja, o master, que é o mestre, a CPU principal, querendo falar com o slave, que seria o escravo, mestre CPU, escravo nessa ocasião, codec de áudio por aqui, haverá a conversa da CPU dizendo bora, acorda codec, codec bora, vamos trabalhar, porque todas as coisas estão perfeitas. Na contrapartida, codec pode não responder e a CPU simplesmente não deixar habilitar codec de áudio, porque não tem conversa, não tem interligação e assim por diante. Mas nós precisamos saber aonde estão interligadas essas linhas. Primeiro, codec de áudio, áudio codec. Segundo, jogo no campo de pesquisa codec I2C, ou melhor, codec SCL 1P8, e vou ver a quem está interligado. Primeiro,
em duas resistências que são conhecidas como resistências pull-up. Lembram das resistências pull-up mantém um nível lógico para cima, diferente das resistências pull-down que mantém um nível lógico para baixo? Então essas duas resistências estão interligadas a uma linha de alimentação de 1.8. O que vai fazer essa linha? Alimentar o barramento I2C para que haja a transferência, a trafegação, o tráfego do pacotes de relógio da CPU para codec, pacotes de dados da CPU para o codec e codec a CPU. Perguntas, respostas para a CPU. Então aí nós temos essas duas resistências R4057 e R4038 e uma linha chamada VDD codec, tensão ajustada por alguém para alimentar blocos do codec de 1.8 que se ramifica em duas resistências e alimenta também o barramento I2C, que vai ser a conversa do mestre com o escravo. Depois daqui, essa linha está me garantindo que sobe para a CPU principal. Então vejam, Exynos está relacionado à CPU em que tipo de barramento? No barramento I2C. Então aqui está o nível das conversas iniciais e, no nosso caso, o próprio codec de áudio já se encontra na etapa de número 6. Por que se encontra na etapa de número 6? Porque geralmente quando ele está na logo, por exemplo, da Samsung e vai para a tela inicial, ele emite um som de clique, algum som parecido com isso. Então essa etapa é quando sai da Samsung e vai para a tela inicial. Nesse mesmo tempo nós temos também o setor do touchscreen, TSP, Panel Touchscreen, que está sendo habilitado ao mesmo tempo que o codec de áudio e amplificador de áudio vai ser habilitado. Então todas essas coisas podem estar sendo habilitadas conforme o tempo vai passando, que o software vai processando, até chegar à nossa tela inicial. Beleza? Então o codec serial dados e serial clock está da seguinte maneira. Codec de áudio. Primeiro, após, garanto as tensões de alimentações de 1.8 volts sobre as linhas serial clock do codec e serial data do codec, porque sim, trabalho com 1.8 volts. Após, se não tenho essas alimentações, depois de pulsar o power por alguns segundos, vou localizar as resistências que estão nessas linhas, garantir que não estão caídas, que não estão com seus filamentos internos abertos ou que os seus valores em on foram alterados, garantir que tudo vai bem, verifiquei os valores ômicos de referência, está todo mundo perfeito, vou verificar se chega a 1.8 volts sobre esses resistores. Se não chega, vou localizar em qualquer outro lugar dessa placa onde tem 1.8 volts e vou fazer um jumper desse ponto para a resistência que está mostrando o esquema elétrico. Perfeito. Garantir que as resistências estão boas, garantir que eu não tenho falha por parte do codec de áudio, só me resta desconfiar de quem? CPU principal. Agora, se tem um osciloscópio, consigo verificar se tenho dados e tenho relógio por parte da CPU, porque é a CPU que vai iniciar a conversa. E se com o uso do osciloscópio eu saco dados em serial data, relógio em serial clock, já descanso tranquilo, posso continuar pelo codec de áudio, porque a CPU começou a falar, mas se eu não encontro dados, se eu não encontro relógio, já me coloco em uma preocupação maior, porque CPU não inicia a conversa. Agora o que temos? Ou desconexão por parte da CPU, ou linha rompida, vamos ter que levantar, refazer, e aquele trabalho todo por conta de um barramento I2C não estar operante. Anotem que se o barramento I2C do áudio falhar, o codec de áudio não ativa, o codec de áudio não habilita. Já se você está clicando no codec, ele começa a capturar, mas não tem captura de voz porque o microfone está ruim, somente uma linha contínua reta, não tem nenhum gráfico de ondas da nossa voz. Tudo indica que não é o cristal oscilador, que não é o barramento I2C que está com defeito, porque se tivesse com defeito,
o codec de áudio nem ativando estaria, beleza? Nas próximas aulas, então, nós vamos estar falando sobre as linhas do receiver e também do microfone. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.